Muito bom dia a todos. Eu sou o Guilherme Cavalieri, presidente da BRH São Paulo e superintendente de gestão de pessoas do AC Camargo Cancer Center. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os que se juntam a nós nessa semana muito especial para nós, gestores de pessoas, porque a gente comemora o Dia do Profissional de Recursos Humanos. Nós temos aqui na BRH uma programação cuidadosamente desenhada para levar o conhecimento e principalmente para a inspiração a todos que se interessam por gestão de pessoas. Eu queria lembrar que o dia que de fato a gente comemora é o dia 3 de junho, né, depois de amanhã, na verdade amanhã, né, quando a gente comemora então o Dia do Profissional de Recursos Humanos. Eu queria convidar vocês também para conhecer a programação completa dessa semana do RH, visitando o nosso site da BRH São Paulo. O site é abrhsp, tudo junto, .org.br. Visite a nossa página, lá tem a programação detalhada, links, etc. Vai ser muito bom, a gente tem uma série de webinars e a programação vai ser muito, muito intensa e a presença de vocês nos dará muito prazer. Eu queria então passar para a nossa moderadora, a Roberta, que já está aqui presente. E essa já é a nossa segunda webinar do dia. Tivemos agora há pouco uma excelente. Eu queria passar então para você, Roberta, para que você conduza e introduza e faça a apresentação dos nossos dois convidados, que nos dão muita honra de estarem conosco essa manhã. Obrigado, Roberta, obrigado a todos da BRH e muito obrigado aos nossos dois convidados. Obrigada, Guilherme. Gente, bom dia. Eu sou Roberta Nunes Barbosa, sou gerente regional da BRH São Paulo e eu estou realmente muito feliz em poder apresentar a vocês esse encontro. Ele faz parte de uma série desenvolvida especialmente para celebrar o Dia do Profissional de Recursos Humanos, que, conforme o Guilherme falou, é dia 3 de junho, e a gente aproveitou para fazer a Semana do RH. Então, em nome da associação, agradeço a participação de todos nesse painel, que é um tema muito importante, muito usado e muito importante para esses dias, que é a superação. Antes de seguir, não podemos deixar de agradecer nossos patrocinadores de gestão, que são eles: AC Camargo Cancer Center, Consiga Mais, Laureate, Lee Hatch Harrison, McDonald's, Propay, Santander e Universe. Além da Finoc Ustos, Advogados Associados e a Skeffed, que são patrocinadores de nossas regionais. Estamos muito felizes com a repercussão desse encontro e convidamos a todos para conhecer um pouco mais sobre o BRH São Paulo e nossas redes sociais. A partir de agora, entrando no tema para conhecer duas histórias distintas de superação, que são pessoas que revelaram-se excepcionais diante dos desafios que tiveram. A primeira delas é o Robson Caetano. Obrigada, Robson Caetano, por estar aqui conosco. O Robson, ele foi duas vezes medalhista olímpico, ele é um grande atleta, é inclusive também diretor de teatro, ator, profissional em educação física e especializado em corridas de curta distância. Participou de 4 Jogos Olímpicos, ganhando um bronze de 200 metros rasos em Seul, em 88, outro bronze em revezamento 4x100 em Atlanta, em 1996. Teve uma série de 3 vitórias na Copa do Mundo, nos 200 metros. Muita coisa, né? Que bom. E vocês vão conhecer mais sobre a história do Robson Caetano já já. Como nós sabemos, o esporte ele oferece muitas lições que podem ser aplicadas para melhorar a performance de empresas e profissionais. E quem nos trouxe o Robson Caetano aqui hoje, para compartilhar esse conhecimento, foi a empresa Palestra de Atleta, que tem uma rede de mais de 50 atletas de diversas modalidades, que falam para empresas sobre inclusão, trabalho em equipe, planejamento, etc. Para conhecer melhor o trabalho deles, você pode visitar através do site palestradeatleta.com.br. Nossa segunda convidada de hoje é a Andrea Schwartz. A Andrea é Top Voice no LinkedIn, CEO da II Igual, Inclusão e Diversidade. Espero que eu tenha falado corretamente, Andrea. E em seu perfil da rede, ela coloca uma provocação. Se você deseja que sua empresa seja mais diversa e inclusiva, está no lugar certo. Andrea é especialista em diversidade e inclusão. Aos 22 anos, ela se tornou cadeirante e esta vivência levou a desenvolver o seu trabalho com foco na inclusão social e econômica de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Desde então, Andrea já auxiliou mais de 18 mil pessoas a conquistar emprego.
Vamos ter hoje a personificação de duas histórias distintas que nos emocionam e nos darão uma visão de um futuro talvez diferente. Mas antes de passar a palavra para o Robson, eu quero lembrar a todos que vocês podem interagir conosco através do chat, enviando suas perguntas. Então, vamos lá. Robson, gostaria que você apresentasse um pouquinho de sua história. Muito bom dia, Roberta. Bom dia. Bom dia a todos vocês que estão conosco aqui agora. Nós temos uma missão que é uma das mais agradáveis, que é de contar um pouquinho da nossa história e estabelecer um link com as histórias muitas das histórias que estão conosco nesse momento agora. Então, como você já disse, eu sou o Robson Caetano da Silva. Não nasci Robson Caetano da Silva, filho da dona Georgette Maria Teixeira, e oriundo de uma comunidade carente chamada Nova Holanda, que fica na favela da Maré, uma das comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro, onde o índice de violência é extremamente alto e os índices de acesso ao conhecimento é muito baixo. E nós morávamos, essa minha passagem, essa minha vivência na comunidade, ela foi talvez uma das mais duras, porque eu lembro assim vividamente das situações mais incríveis, como por exemplo, estar com fome, abrir a geladeira e não ter o que comer. E muitas pessoas me perguntam às vezes, cara, mas e aí, como é que você fazia? Você é atleta e tal? Eu falo, cara, você precisa pensar em coisas agradáveis e tentar, de alguma forma, estabelecer um elo de pensamentos positivos para você ir se superando, ir encontrando os caminhos. Nós éramos 7 numa casa de um cômodo, um banheiro fora da residência, onde nós realizávamos as necessidades fisiológicas, e com o tempo, minha mãe e meu pai acabaram se separando e eu fui viver com a minha bisavó, Dona Maria Eugênia Teixeira. Meu início no esporte foi através de uma profissional de educação física e psicóloga, chamada Sônia Rissetti, uma das pessoas talvez mais brilhantes que eu tenha conhecido, porque ela conseguiu transformar aquele pretinho de uma comunidade carente e muito violenta no atleta que está aqui falando com vocês, nessa pessoa que está aqui falando com vocês. Tudo que me remete à poverty, a pobreza, me causa um certo espanto no Brasil, e num Brasil que tinha tudo e tem tudo para ser um país muito melhor para as pessoas. E como nós estamos falando de recursos humanos, eu digo sempre que existe o lado bom em todas as pessoas, e que você tem 10 segundos para identificar esse lado bom em cada pessoa. E muitas das vezes, esses 10 segundos ele se estabelece através do sorriso, de um bom dia, de uma boa tarde ou de uma boa noite. Nós estamos vivendo dias muito complicados, muito difíceis. Eu estava comentando ainda agora, antes de a gente começar, que eu às 4 da manhã, depois que eu ouvi na televisão, vocês já podem correr no calçadão, já podem... Eu fiquei ansioso para duas coisas. Primeiro, para fazer exercício físico hoje de manhã cedo, às 4h30 da manhã, e para estar aqui. Cara, parecia... Sabe aquele entrevista do primeiro emprego? Era eu. Cara, eu fui pro banho nervoso, botei umas 3, 4 camisas para ver se aqui ficaria melhor no vídeo, para poder me apresentar direito e apresentar para vocês isso que nós realizamos, que é conversar com gente, que é falar para as pessoas da sua importância. E uma das frases que eu ouvi quando eu estava iniciando no esporte, quando eu estava pensando já em desistir, porque eu comecei em 78 e fiquei algum tempo até começar efetivamente a competir. Com isso, eu estava pensando em desistir quando a Sônia Rissetti disse 2 frases. A primeira frase que ela disse foi: se você quer alcançar algo, você precisa lutar, você precisa ir em frente. Não adianta você viver o passado com tanta intensidade, nem o futuro com a esperança de que
que vai acontecer da maneira como você quer. É o momento e no presente, agora, plantar o que você precisa ser plantado para você colher no futuro. E a segunda, essa foi uma expressão gigantesca. E a segunda expressão foi: você é olímpico. Isso é uma das coisas que eu digo para todas as pessoas que estão, quando fazem parte de uma palestra que eu estou. Somos possíveis. Vocês são olímpicos. Então, eu peço para que eles repitam. Na verdade, é uma celebração, não somente à vida, mas uma celebração ao momento em que eles estão vivendo. Porque muitos deles estão, ou muitas das pessoas que estão assistindo uma palestra nossa, elas estão ali porque elas precisam receber um abraço, um afago. E esse abraço vem através das palavras que a gente traz para eles. Então, dito isso, assim, de uma maneira bem breve, se dar uma sintetizada nessa história toda, porque a Roberta já me fez o favor de dizer quase tudo da minha vida esportiva. Só lembrar que eu passei 25 anos na seleção como atleta, 18 anos na seleção brasileira, e desses 18 anos eu tive a oportunidade de competir em 4 Jogos Olímpicos. E a minha melhor história eu vou falar quando a Andréia, para quem eu passo a palavra agora, se apresentar. Muito bom, hein? De aplaudir, né? Uma história... Né? Só você agora. Não, uma história inspiradora. E Robson, você tá lindo com essa camisa azul, né? Super astral. Então, enfim, até porque, né, uma das questões que eu sempre coloco, que a pessoa com deficiência também tem o seu estilo, né? Por que não? E por que a gente não pode? Né? Eu vou falar bastante disso durante a minha fala. Mas, enfim, queria agradecer Guilherme, Roberta, Janine. Um prazer estar aqui. Para mim, sempre uma oportunidade falar sobre a minha história de vida e falar sobre diversidade e inclusão. Porque a palavra oportunidade ela é muito forte e muito verdadeira. Eu só estou aqui falando com vocês porque, de alguma forma, eu fui a rebelde da manada, né? Eu não aceitei os rótulos e os estereótipos que a sociedade me colocou. Bom, para quem não me conhece, eu sou Andréa Schwartz, eu tenho 44 anos, eu sou casada, sou mãe do Guilherme e do Leonardo, eu já publiquei 3 livros, amo viajar, já viajei com a minha cadeira de rodas para mais de 40 países e amo viver a vida de forma intensamente. Sou consultora, empreendedora social na Igual, Diversidade e Inclusão e auxilio as empresas que querem, sim, desenvolver programas com qualidade inclusivos, né? Porque uma coisa é a gente ter diversidade e a outra coisa é a gente pensar em inclusão, né? A inclusão tem muito a ver com a qualidade dessa empregabilidade. Bom, aos 22 anos eu ganhei uma companheira de vida, a minha cadeira de rodas, né? Que chegou chegando porque não tive um acidente, né? Eu descobri que eu tinha uma má formação congênita na medula espinhal. Então, o que isso significa? Que é uma má formação vascularizada por algum motivo que eu chamo isso de destino. Ela se manifestou, pode ser anticoncepcional, enfim. Então, ela fez um sangramento na minha medula espinhal, me dando um choque medular. Então, literalmente, eu estava na praia com o Jacques, que era meu namorado na época e que hoje é meu marido e pai dos meus filhos. E eu tentei, no meio da noite, levantar para ir ao banheiro e as minhas pernas já falharam. Né? E desse processo, né? Eu estava em Santos, que é uma praia próxima de São Paulo, saímos correndo, chegamos no hospital em São Paulo. Desse processo, até eu descobrir o que eu tinha, demorou 30 dias. Eu fiquei 30 dias internada. E foi engraçado porque foi marcante, na verdade, porque a todo momento eu sempre tive um pensamento positivo, de que de alguma forma a vida ia me levar para um caminho, né, que por mais que era novo, mas um caminho muito gratificante e iluminado. Então, eu lembro quando eu fui apresentada para a cadeira de rodas, né, eu olhei para ela, ela olhou para mim e eu falei, cara, nós vamos se dar bem. Né, essa é a forma que eu tenho de sair e de continuar, né, vivendo da forma que eu sempre gostei de viver. Só que, quando eu me deparei com essa questão da minha deficiência, eu me sentia a mesma pessoa, mas a sociedade me enxergada de forma diferente.
e me enxergava de forma muito enviesada, né? Porque parece que teve, né? Enfim, a Andréia agora era definida por uma única característica, que era a cadeira de rodas. Então, sempre, e essa é a vantagem de fazer palestra à distância, porque é a forma que a minha cadeira não chega antes que eu, né? Que a Andréia aparece mais. Mas por que a gente tem essa reação, né, de fazer um julgamento? O nosso cérebro ele é muito rápido. Em 1/4 de segundo, a gente faz um julgamento do que a gente acha de uma determinada característica de uma pessoa. Então, para mim, óbvio que a questão da cadeira de rodas, né, é minha característica talvez a mais evidente, a mais marcante, e aqui realmente eu sou rotulada, estereotipada por essa característica. Bom, a partir daí, eu me vendo como uma pessoa com deficiência e reconhecendo nessa minha nova condição, eu escrevi em 99, vejam bem, a lei de cotas foi regulamentada em 99, eu escrevi um guia, né, que mapeava a cidade de São Paulo sobre o ponto de vista de acessibilidade dos serviços que a cidade oferecia. Naquela época, imagina, eu estava falando de consumidor com deficiência, eu estava falando de emprego para pessoas com deficiência. A caixinha que era destinada às pessoas com deficiência era a caixinha do assistencialismo, né? E eu não me via nela. Então, quando eu lancei o livro, eu falo que foi um marco muito disruptivo, porque realmente ele trouxe uma outra visão. Uma visão da Andréia como cidadã, né? Que tinha seus direitos e seus deveres. E da Andréia que vivia com a sua deficiência e não apesar dela. E aí eu fui me apaixonando, me identificando cada vez mais pelo assunto. E aí eu comecei a entender, que foi o começo da minha fala, por que isso tinha acontecido comigo tão jovem, né? Eu fiquei de uma hora para outra na cadeira de rodas, porque isso eu chamo de destino, né? Na minha religião, né, você já nasce predestinado, né, com as questões que você vai ter que passar. A forma como você encara isso é o que faz total diferença, e aí que está a receita do bolo para a felicidade. E aí eu comecei a identificar que, como André, deviam ter milhares de histórias, e aí que surgiu a ideia de abrir uma consultoria para que eu auxiliasse as pessoas com deficiência a conseguirem emprego, né? Então, resgatar essas pessoas, muitas vezes em situações de vulnerabilidade, através do empoderamento mesmo, né? Porque o emprego, a gente pode ficar listando aqui, né, 1000 benefícios, mas eu acho que a pessoa se sente produtiva, porque naquela minha visão, né, muito jovem ainda sobre o assunto, não era possível, eu estava condicionada a viver apesar da minha deficiência. E aí, enfim, essa jornada maravilhosa de ter auxiliado aí 800 empresas, ajudado mais de 20 mil pessoas com deficiência a serem empregadas, publicado 3 livros, e ano passado veio esse prêmio do LinkedIn, né, que é uma rede que é composta no Brasil por 43 milhões de usuários, uma pessoa, uma voz que se destaca, um conteúdo que se destaca, tem a ver com diversidade e inclusão. Então, uma mulher com deficiência ganha essa voz incrível, então acho que o prêmio não é da Andréia, o prêmio é da causa, onde a sociedade enxerga aí um desejo de conviver com pessoas plurais. Então, essa é a minha história em alguns minutos, e é uma história que me dá muito orgulho, e é uma história onde eu fui protagonista dela, né? Onde eu não deixei que alguém respondesse por mim, onde eu encontrei o meu lugar de fala, e mais do que isso, a cadeira não me limitou em nada. Pelo contrário, ela me trouxe muitas coisas positivas. Eu agradeço muito. Como eu falei no início, são 2 pessoas com histórias fantásticas, né? Eu fui anotando, plotando algumas coisas que vocês falaram, inclusive algumas coisas que a gente conversou antes na nossa prévia, né? E me chama muito a atenção a questão de que nós somos diferentes, por mais que todos tenham a tendência do que você não falou muito, a questão dos rótulos, né? De se rotular, de fazer parte de um grupo específico, nós temos nossas diferenças. Cada um em si tem um pouquinho, como dizia Caetano, de perto ninguém é normal, né? Então, a gente encontrar nessa diferença a força para poder ter um estilo de vida, um estilo próprio, para poder ter a força para se superar, esse aqui é o grande ponto, né? Eu fiz algumas perguntas aqui, solicitar aos participantes, né, do webinar que possam também estar colocando alguma sugestão de pergunta, mas uma coisa que me chamou bastante atenção, Robson, é a questão da força do esporte, né? Ele transformou sua vida através de uma pessoa com um olhar
para seu talento, né? Com empatia suficiente para entender e fazer com que você despertasse para essa realidade, né? E conhecesse seus talentos. Fala um pouquinho sobre o que significou para você o esporte e como é que ele te tornou, né, uma pessoa olímpica, acreditando que é olímpico, passar que é olímpico, né, para as pessoas, né? Roberta, uma coisa muito curiosa é que você falou uma coisa muito importante. Somos indivíduos. E como indivíduos, nós temos que entender da nossa importância na sociedade, né? Todos nós temos a nossa cota de importância e precisamos fazer dela da melhor maneira possível, vivê-la da melhor maneira possível. O esporte, ele me deu a oportunidade de ir para a universidade, de me formar em jornalismo, de me formar em educação física, em fazer a minha escola de ator, de diretor. Me deu a oportunidade, inclusive, de me tornar campeão da dança dos famosos. Olha que legal, cara. E o esporte, como ferramenta de inclusão, ele traz um benefício que é fantástico, né? Ele me dá uma qualidade de vida. E hoje eu estou com quase 60 anos de idade, né? E com quase 60 anos de idade, eu posso dizer para você que é extremamente importante para mim estar ainda no meio do esporte. Hoje, eu dando treino para os meus pimpolhos e pimpolhas, eu falei para eles assim, cara, eu passei esses 3 meses, porque eu estou em casa, né, na verdade, desde o carnaval. Quarta-feira de cinzas, sábado, no último sábado depois do carnaval, eu me tranquei em casa e não saí mais. Eu só ia, assim, para o supermercado e voltar, assim, tomando todas as precauções. E hoje, eu identifiquei como o esporte é libertador. Ele é muito libertador no aspecto de movimento, de ir e vir. É algo que não prende a Andréia. A Andréia consegue ir e vir porque, através da sua palavra, ela consegue atingir várias pessoas. A mesma coisa acontece comigo, só que de uma forma mais intensa, porque o esporte ele provoca isso. E as tijoladas que eu recebi da vida, dentro do esporte e fora dele, elas foram extremamente importantes para que eu me tornasse a pessoa que eu sou. Ele escreveu uma história importante na minha vida. Eu peguei o protagonismo da minha história e me tornei a pessoa mais importante dela, pensando sempre. Lá no início, era um trabalho muito individual, um trabalho solitário até, porque eu fazia salto distância, salto triplo. Depois eu passei a fazer os 100 metros, uma prova de muita intensidade, na qual, inclusive, eu tive a chance, a oportunidade de fazer parte de uma final emblemática, que foi uma final em que o Ben Johnson foi pego no doping. E, na verdade, naquela prova, muitos atletas estavam dopados. Mas o que me chama mais atenção no aspecto de inclusão é que o esporte, na verdade, ele é democrático. Ele dá às pessoas, e aí independe da sua condição. Se você anda, se você roda, se você capenga, se você é gordinho, se você é alto, se você é baixo, o esporte te proporciona a oportunidade de, com apenas um calção, de repente, fazer o esporte. Haja vista que quando a gente fala de esporte... Caiu. Alô? Acho que que ele caiu. Ele vai ter que se logar, provavelmente. Ele vai ter que se logar de novo, infelizmente, mas ele vai conseguir. Gi, dá uma ajudinha aí para nós. A Gi é quem nos ajuda muito em tudo. Ela faz toda a idealização e organização disso junto, né? Então, ela vai colocar acho que ele voltou. Caiu? Voltei. Voltou. Ok. E esse exercício do movimento, ele é muito importante para que todos nós, em sã consciência, tenhamos a compreensão da importância do esporte. Não é apenas para ser alto rendimento. Não é para isso. É para que possa promover nas pessoas a vontade de estar vivendo em coletividade. Eu tenho uma história que é incrível do revezamento 4x100, desse bastãozinho aqui, que é de Atlanta, 1996, que me dá uma noção exata da minha transição
de uma das minhas transições. Eu treinava sozinho e, de repente, eu passei a treinar com outros 3 atletas para um objetivo em comum, depois de levar uma tijolada numa Olimpíada anterior. Então, você encontra forças para se reinventar dentro do esporte de uma maneira mais coletiva, de uma maneira mais intensa, vamos dizer assim, com uma entrega muito maior. Muito bom. Andréa, aqui nós já tivemos uma pergunta para você. De onde você tirou forças para não desanimar? Uma pergunta do Marcelo Bonavoglia. Obrigada, Marcelo. Eu acho que eu tiro força, né? Porque a gente não fala que você supera a deficiência. A deficiência é uma superação diária, né? Eu tiro força de um propósito, né? Desde que eu descobri que a cadeira me trouxe isso, né? Meu propósito de vida, que é, né, tirar as pessoas com deficiência da invisibilidade e melhorar a qualidade de vida delas através do emprego, porque essas questões de inclusão, elas são muito transversais na minha vida e na vida da pessoa com deficiência. A gente não é só uma determinada, né, coisa, a gente é uma mistura. Então, tem esporte, tem trabalho, tem cultura, tem a questão da maternidade. Então, a minha força vem do meu propósito, que é lutar para um mundo onde todos possam jogar, né? Porque quando todo mundo joga, né, Roberta, todo mundo ganha. Agora, o que a gente realmente vê, e que é muito comum, é que durante muito tempo, né, em função dos nossos vieses mesmo, que a sociedade é enviesada, eu sou, você é, Robson é, Guilherme é, né? Em função desses vieses, a gente se fecha muitas vezes para o novo, né? Então, e isso, na verdade, é uma caixinha, né, que colocam certos grupos. Então, o ser humano tem essa necessidade, né, de categorizar pessoas, né? Então, eu e o Robson na caixinha PCD, e essa caixinha, ela é muito limitante. Até por isso que eu nem gosto da sigla PCD, porque a sigla PCD ela é carregada de preconceitos. Vejam, na sigla o P vem antes do D, né? Mas o D pouco aparece, né? Então, quando colocam eu e Robson dentro da caixinha, para eu tentar sair dessa caixinha me custa muito caro, né? Então, essa caixinha, ela é limitante, ela me limita, inclusive, o tipo de vaga que é ofertada para essas pessoas dentro das empresas, né? Então, a gente está falando de vagas, muitas vezes, operacionais, porque muitas empresas, elas foram motivadas a contratar pessoas com deficiência em função da legislação. Daí, quando eu olho os indicadores, onde estão essas pessoas, quase na sua totalidade, nos cargos da base da pirâmide, porque eu ainda não consigo desassociar a Andréa da deficiência dela. Até porque, né, um dos posts, Roberta, que chamou mais atenção no LinkedIn, foi um post que eu falei, né, que eu postei uma foto minha de salto alto. E isso era uma das questões que ficava sempre na minha cabeça. Por que as pessoas sempre me perguntam por que eu uso salto? E por que eu não posso usar? Que tipo de pergunta é essa para uma mulher? E aí, isso ficou na minha cabeça, e eu resolvi fazer um post. Esse post, no meu perfil do LinkedIn, viralizou e bateu 3 milhões de views. E milhares de comentários e engajamentos. E aí, eu refletindo, aliás, quem quiser, esse post é uma aula de diversidade nos comentários de inclusão, né? Quem quiser dar uma olhada vai entender o que eu estou falando, mas eu tiro uma reflexão, depois eu fiquei pensando que o salto alto, ele é o símbolo do empoderamento feminino. E quando as pessoas olham aquela imagem da Andréa, que é uma mulher com deficiência, cadeirante, de salto alto, parece que essas informações não conversam. Só que aí eu comecei a perceber que a minha identificação com o público estava era muito mais do que só a questão de uma característica da cadeira de rodas. Eu estava falando, e essas são as mensagens que eu passo nos meus perfis, tanto no Insta quanto no LinkedIn, de todo mundo. Porque, de alguma forma, todo mundo já foi rotulado, né? E quando a pessoa é rotulada, como é que ela se sente? Então, esse processo de empatia, né, passa por uma questão que é muito maior, uma questão de aceitação da gente com a gente mesmo. Né? Porque se eu não aceitar a minha condição, ou se eu não aceitar a pessoa que eu sou e criar uma persona, eu tenho um desgaste energético gigantesco e, com certeza, eu não vou, né, ser feliz, porque eu não posso ser quem eu sou. Então, a gente está vivendo num movimento atual na sociedade de que as pessoas, elas podem ser, elas querem ser quem elas são. E aí, quando elas se reconhecem quem elas são, aí sim elas começam a olhar para o outro de uma forma mais empática.
Mas sem essa conversa com a gente mesmo, muito difícil isso acontecer. Então, os meus conteúdos são muito reais, porque a Andréia é uma mulher real. Né? Eu acabei de fazer uma propaganda, né, enfim, para uma marca de roupas. E o grande gol dessa marca de roupas não foi que eu fiz uma propaganda falando sobre as questões da minha deficiência. Eu fiz uma propaganda que me tira dessa caixa. A propaganda estava falando sobre maternidade, eu com os meus filhos. Né? Porque a gente é tão envezado que muitas vezes as pessoas me perguntam: como é que você fez para ter o filho? Né? Aí eu respondo: é como todo mundo. Né? Então, assim, e eu sempre tenho questões, Roberta e Robson, ligadas a meus sapatos. Eu não sei por que os meus sapatos chamam tanta atenção. Eu fui viajar em julho com meus filhos. Vou contar essa história e passo a bola para o Robson, que a gente tem muita coisa para falar. Mas eu fui viajar em julho com os meus filhos e durante a revista, vocês passam pelo detector de metal e eu tenho que fazer uma revista, né? Durante os procedimentos de segurança. E aí, quando chegou a minha vez, eu estava sozinha, as crianças com o Jax, que é meu marido, atrás, a pessoa que ia fazer essa revista olhou para mim, olhou para o meu sapato e falou assim, juro para vocês, apontou para um senhor que estava na fila, na outra fila de passar pelo detector, apontou para ele e falou assim: o senhor aqui, vem aqui tirar o sapato dela. O cara ficou branco, porque ele nem me conhecia. Né? E eu falei: moça, baixinho assim, eu não conheço ele. Ah, mas alguém tem que tirar o seu sapato? Eu falei: então, mas que tal perguntar para mim se eu consigo tirar meu sapato? E aí ela falou: ah, mas você está me deixando desconcertada. Eu falei: não, você que deixou ele em primeiro lugar e depois, né? Porque em vez de você pedir para alguém tirar o meu sapato, que tal você calçar o meu sapato, né? Ficar no meu lugar por uns segundos, né? Porque esse exercício da empatia não é um exercício fácil, né? Que passa por uma série de desconstrução, né? De conceitos e valores que a gente foi sendo formado imputados ao longo da nossa história de vida. Então, eu não sei porque, né, depois desse post do LinkedIn, uma loja também me mandou 10 pares de salto alto para que eu me sentisse aí linda, maravilhosa e pudesse usar. Então, essas pessoas, quando a gente joga para o mercado de trabalho, né, esses exemplos, a gente vê ainda que a gente contrata muitas vezes por semelhança, porque é mais fácil. Porque esse processo de desconstrução gera um baita de um desconforto. Então, essas questões de diversidade e inclusão, a gente começa a ver que diversidade é convidar para o baile. Agora, inclusão é me tirar para dançar. E esse processo cabe a nós, que as empresas são feitas de CPFs, né? Muito bom. Olha, então, fica aqui o gancho da pergunta, da história do sapato, né? E veio uma pergunta do Francisco Pereira bem interessante. Pergunta para o Robson. Sabemos que o começo da carreira é muito difícil. Aproveitando o gancho do sapato, o atleta precisa de equipamento, né? Tênis. Você também teve dificuldade em obter equipamentos no início? Como é que foi isso, né? Foi bem legal, sabe, Roberta? Assim, quer dizer, foi legal porque você precisa conquistar isso, né? Ninguém dá nada para você, né? Eu lembro que eu ia treinar, não sei, tem muita gente que não é dessa fase, né? A Andréia com seu salto alto, sabe, fica lindíssima. Olha, já que você é um cara de sorte, eita, homem de sorte. Então, eu treinava com tênis, eram congas. Lembra do conga, aquele que tinha um bico branquinho? Sim. Esse aí, eu treinava com isso. Eu fui crescendo, eu tinha 12 anos quando eu comecei a treinar, eu fui crescendo, e o pé foi crescendo, e aí eu cortei aquela parte branca da frente, e o pé foi crescendo, e eu já estava começando a arrastar o dedão no chão. Ou seja, a dificuldade ela é muito grande, e não foi fácil, não. Eu lembro que o meu primeiro tênis de corrida, efetivamente, eu conquistei, na verdade, eu pegava emprestado no Botafogo de Futebol e Regatas, levava para a competição, e depois eu tinha que devolver esse tênis para o Botafogo, para o clube onde eu comecei, para que eles pudessem emprestar para um outro garoto. Né? Existia esse rodízio de tênis, e graças a Deus, eu tive a sorte de não pegar uma frieira, sei lá, uma siripela no pé. Mas, de qualquer forma, foi muito difícil. E o material esportivo, eu sempre digo o seguinte: ser atleta, é como eu disse, não é você ser o máximo ou estabelecer o recorde. Eu, ao longo da minha carreira, eu consegui bater 8 recordes brasileiros e sul-americanos. 8!
é muita coisa. Eles foram caindo ao longo dos anos. Hoje eu tenho 2 ou 3, se eu não me engano, inclusive um que me pertence a 32 anos, que é o dos 100 metros rasos. Eu corri 9,99 e aí fizeram deram uma arredondada no resultado. Eu passei e colocaram 10,00, mas um resultado excepcional para a fase, para a época. E tudo isso com um material que não chega perto do material que os atletas têm hoje. Tudo é muito mais confortável, tudo é muito mais dinâmico. A fisiologia do esporte melhorou e, com isso, os atletas estão conseguindo fazer resultados muito melhores. Ontem, durante um congresso que eu estava participando, fizeram a seguinte pergunta para mim: Robson, como você vê o futuro da velocidade no Brasil? Eu falo, não vai ser só no Brasil, é no mundo. Nós estamos evoluindo, o ser humano está evoluindo. Você vê histórias como, até dos paralímpicos, você vê histórias dos atletas ditos normais, realizando marcas incríveis, como o Usain Bolt, por exemplo, mostra que a evolução ela não tem mais volta, né? Os atletas que tinham 1,60 m, 1,65 m, vão ficar pelo caminho. Mas eles ainda são necessários, porque numa Olimpíada, 90% dos atletas que vão aos Jogos Olímpicos, eles vão mais ou menos que para passear, ou vão para suas primeiras experiências olímpicas, alguns, e para estar lá participando. Desses 10% que estarão efetivamente indo para a disputa de medalhas, 3% chegam. E 3% de um universo de mais de 8.000 atletas é muito pouca coisa. E eu me tornei medalhista olímpico exatamente porque eu quis muito. A querência me levou a chegar onde eu cheguei. O agasalho, o uniforme, o material esportivo, ele é importante? É sim, faz toda a diferença. Até te deixa mais bonito, se for o caso. Mas eu sempre disse uma frase que ela é extremamente importante, inclusive para as gerações que estão chegando agora. Agasalho não ganha competição. A roupa ou a vestimenta, ela se faz necessária para você se apresentar bem numa entrevista de emprego. Cara, faz toda a diferença. Você não vai chegar mulando para se apresentar. A mesma coisa não acontece no esporte. No esporte você pode chegar assim, meio caidinho, mas se você quer de verdade, você consegue. Tem uma história de um atleta chamado Abebe Bikila, que durante a Olimpíada de 68, na Cidade do México, ele correu a maratona descalço e conseguiu vencer a maratona. Então, são histórias que mostram que o material é importante, mas 80% do teu resultado está na sua cabeça, na sua condição mental, que é muito forte para que você possa chegar no seu objetivo final. A gente pode dizer que tem a ver com a nossa autoestima e também como a gente ressignifica o que a gente recebeu da vida, não é? Exatamente. Analisa, tá, ok, eu recebi isso, mas eu estou devolvendo com uma resposta que seja a minha altura, né? Que seja a altura do que eu posso dar, diferente de uma atitude derrotista, muito pelo contrário, execução, não é isso? Exatamente. Você recebe, você recebe, eu sou muito honesto nas minhas questões, eu não gosto de rodeios. Se você me der pedra, eu vou transformar essa pedra de alguma forma num diamante. Eu preciso transformar essa pedra num diamante, porque da onde eu venho não existe outra alternativa, não existe outra chance de você, não existe um outro caminho. O caminho é ou você faz o bem ou você vai para o mal. O meio termo, o em cima do muro, não existe. O em cima do muro, ele fica meio perdido. Então você tem que definir e decidir logo com o que você recebe da vida, de que forma você pode transformar isso. É como eu sempre, eu falo muito sobre tijoladas. A vida nos dá tijoladas o tempo inteiro. Você tem que pegar esses tijolos, mexer um cimento, uma areia, uma areola, uma brita,
e fazer uma construção, uma base sólida para que a sua vida seja a melhor vida possível, com a melhor qualidade possível. Porque nada vai abalar a estrutura da tua vida se você pegar esses tijolos e construir uma casa sólida. Andréa, tem uma pergunta aqui bem interessante com relação a se ressignificar, né? Você ressignificou e começou a trabalhar para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Quando você iniciou o mapeamento dos estabelecimentos, dos produtos e serviços, né? Onde é que era um outro mundo, as pessoas tinham mais uma visão assistencialista, né? Vou colocar uma pessoa com deficiência porque é lei, porque a minha empresa vai ajudar, né? Como é que foi isso? Você já imaginava essa dimensão, essa visibilidade, né? A ponto, inclusive, agora de ser premiado pelo LinkedIn? Claro que eu não imaginei, né? Eu vivi sempre, né? Uma das falas que o Robson falou e uma das questões que me identifiquei muito com ele que quando aconteceu de eu ficar na cadeira de rodas, eu procurei não olhar muito para o meu passado, né? Porque, enfim, eu não sei se ainda estava preparada para isso, né? Já que eu tinha parado de andar. Também procurei não olhar muito para o futuro, porque me gerava uma ansiedade, porque do futuro a gente não sabe nada, né? E eu sou a prova disso, né? Como é que eu podia imaginar que eu ia passar por uma situação dessa? E comecei a viver o presente. E quando a gente começa a viver o presente, eu não falo de viver de forma básica, de forma tranquila. Eu falo de a gente aproveitar e a gente valorizar, né, por acordar todos os dias, valorizar e viver de forma intensa. E isso é muito forte e isso é muito verdadeiro. Porque quando a gente pensa nesse presente, o viver o hoje, a gente começa, na verdade, a valorizar as pequenas coisas. E uma das questões que eu aprendi muito é sobre o meu papel de privilégio, né? As pessoas podem estar perguntando, nossa, André, mas você é uma pessoa com deficiência, se sente privilegiada? Eu me sinto mesmo. Eu tive acesso à educação, eu tive acesso à saúde, né? Eu tive acesso ao trabalho, tenho hoje essa voz, né? Maravilhosa, né? Que a rede social, que as pessoas me deram a oportunidade de falar e representar muitas pessoas. E junto com esse nosso privilégio, vem o quê? Né? Uma grande responsabilidade, né? Essa frase, na verdade, é da Nathalie Klein, né? Que com o nosso privilégio, o tamanho do nosso privilégio é o tamanho da nossa responsabilidade. E quando a gente entende isso, as questões que envolvem, né, o outro, elas ficam mais visíveis, né? O outro sai dessa invisibilidade. E nessa corrida, Roberta, do privilégio, né, e nessa largada, será que todo mundo larga igual? Será que quem chega na frente é realmente a pessoa merecedora? Né? Ou ela já larga na frente? Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a identificar, né, essas questões do privilégio, né? Situações que nos coloca, né, nesse privilégio e que outras pessoas, talvez, se tivessem tido as mesmas oportunidades que a gente, elas teriam também as mesmas chances. Por isso, quando eu falo de diversidade, eu prefiro falar de igualdade do que de diferença. Porque a gente já começa a enxergar esse assunto de uma outra ótica. Como é que... Agora a pergunta para os dois, tá? Eu gostaria que... Eu achei ela tão interessante, que aqui o Marcelo Pirani fez. Como vocês acreditam que o RH, nosso público aqui é do RH, nós estamos na Semana do RH, como é que ele pode, especialmente dentro das empresas, contribuir para reduzir esses vieses, né? Que são essas inconscientes, essas ações, essas atitudes que geram essas diferenças, enfim. André, por favor. Quer que eu responda ou você, Robson? Você primeiro, por favor. Olha, pode contribuir muito, né? Porque o primeiro passo para uma empresa se tornar inclusiva, que diversa, provavelmente ela já é, né? Então, tem diferenças que a gente já mencionou sobre diversidade e inclusão, é a gente revisitar os nossos processos seletivos. Como é que a gente tem feito isso? Será que os gestores, eles recebem hoje um checklist diverso que compõe toda a pluralidade?
né? Porque, assim, quando eu olho, né, o retrato da alta liderança das 500 maiores empresas do país, eu ainda vejo um grupo que foi privilegiado, né? E como é que eu mudo isso, né? No recrutamento e seleção, trazendo pessoas para qualquer tipo de vaga. No outro dia eu participei de uma entrevista numa rádio, a jornalista começou para mim: Andréia, você que é especialista em diversidade e inclusão, quais cargos numa empresa uma pessoa com deficiência pode ocupar? Aí ocorreu 1 minuto de silêncio, né? E eu falei: quais que você acha, né? Por que limitar logo de cara? Então, quando a gente, no processo seletivo, limita, essa vaga não dá para pessoas com deficiência, porque a gente tira o lugar de fala, porque se eu vou falar se essa vaga é para mim ou não é, e muito de acordo com a minha qualificação, não pela minha deficiência, porque a gente tem que partir do princípio, né, de acessibilidade no seu conceito mais amplo, de estrutura física, de comunicação, né, enfim, de tecnológica mesmo, para que eu possa dizer se ali é uma vaga boa para mim ou não. Né? Eu estava numa reunião outro dia para exemplificar isso, um pouco esses nossos vieses, né, no mundo do trabalho. E aí, nessa reunião, a pessoa começou a apresentar as pessoas que estavam lá. Aí apresentou: esse aqui é o Fernando, esse aqui é a Maria, esse aqui é o PCD, esse aqui é o Luiz. Aí eu falei: como assim esse aqui é o PCD? Né? Ele não tem nome, né, esse PCD? Então, quais são as ações afirmativas? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de apontar muitos dedos, assim, mostrar. Na hora que a gente reconhece que a gente está sendo enviesado, né, o primeiro passo é reconhecer quais são as ações para desconstruir isso e que a gente possa, assim, fazer uma empresa pensada para todos. Então, passa por revisitar nossos processos seletivos, para que a gente possa, assim, ofertar vagas mais estratégicas para as pessoas plurais. Porque eu, como uma pessoa com deficiência capacitada que eu sou, né, como é que eu vou atrair, falar de employer branding, está tão na moda isso, né, para pessoas plurais? Se eu, como Andréia, que sou uma pessoa com deficiência qualificada, olhar a representatividade dessa empresa e vislumbrar que aqui sim, né, lá sim, eu vou poder encarreirar, ter mobilidade, chegar também longe, e para que a minha carreira seja vertical, do que o que a gente vê hoje, que a carreira de profissionais com deficiência é completamente horizontal. As pessoas não conseguem passar pelo próximo step. Então, é um processo realmente de formatar um programa de inclusão estruturado, que não é só falar de recrutamento e seleção, e sim pensar numa cultura inclusiva. Eu concordo com você, Andréia, e vou mais longe, tá? As questões humanas, elas são extremamente importantes porque elas são o processo de conhecimento e de crescimento de cada pessoa. Nós somos um país com um número de pretos e mestiços muito grande. Nós somos um país com uma enorme, se eu não me engano, das minhas últimas, eu até peguei com um amigo meu do IBGE, são aproximadamente 7 milhões de pessoas com necessidade, que precisam de algum artifício, ou uma bengala, ou uma cadeira, ou que precisam, são necessidades físicas. Nós somos um país em que a maioria é mulher, por incrível que pareça. Os caras falam: tem muito mais mulher do que homem, e nós somos um país que a pobreza, ela atingiu um nível, ainda mais nos dias que nós vivemos hoje, níveis discrepantes. Ou seja, essa questão de reavaliar os processos, ela se faz extremamente necessária depois que passarmos desse momento pandêmico, porque aí nós vamos precisar qualificar pelas competências. Ou seja, existem pessoas capazes que vivem em comunidades carentes? Existem. Existem pessoas que são capazes, que estão em suas cadeiras de rodas? Existem. Para ser o que quiserem dentro da empresa? Sim. Até presidente? Sim. Sim, claro. Vice-presidente? Claro que sim. Eu estava em Comandatuba fazendo uma palestra para o Bradesco, e inclusive eu escrevo sobre qualidade de vida lá na plataforma Viva Longevidade, e durante a palestra alguém me perguntou: Robson, você acha que em algum momento o Brasil vai atravessar uma fase em que todos nós vamos estar mais próximos? Aí eu disse para ele: não na minha, assim, durante a nossa estada por nesse mundo,
acho que não. Hoje, o único momento em que eu percebo todo mundo muito igual, por incrível que pareça, é numa maratona, numa meia maratona, numa corrida de 10 quilômetros, de 5 quilômetros, num lugar comum a todo mundo, o esporte, porque ele é democrático demais. Lá ele coloca um camarada que é o super presidente de uma super empresa junto com um cara que é o tremendo de um corredor e coloca ele, que é o super presidente, com super material e aquele atleta que não tem o super material, que é um super atleta. E todos são muito iguais. Esse momento que estamos atravessando agora é um momento que todos nós nos tornamos muito iguais. Todo mundo. As principais características desse momento é de mergulho na própria essência. E isso está fazendo uma diferença danada. Então, a turma dos recursos humanos precisa olhar para as pessoas além do sorriso. Além disso, olhar para as suas capacidades, para as suas competências. Porque nós, eu falo isso como cidadão preto, um cidadão que tem orgulho danado de ser preto, mas que se tornou multicampeão por conta de algo que me tornou muito mais igual, porque os rótulos eles estão lá. Se eu não fosse o atleta Robson Caetano, eu seria, com certeza, ia lá, o mais um neguinho. E hoje, a nossa responsabilidade, também disse Peter Stanley, que é um grande gênio da Marvel, ele disse no Spider-Man, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tanto você, Andréia, quanto eu, Robson, quanto vocês do RH, quanto a Roberta, quanto o Guilherme, o Ricardo, enfim, todas as pessoas envolvidas com o processo de identificação do profissional, tem que olhar um pouco além disso, além do sorriso. Enxergar o ser humano, pois isso é a essência de toda e qualquer motivo para a gente dar sequência num trabalho de sucesso. Tem uma história rapidinha que eu conto, que é a seguinte. Quando eu fui para Atlanta, em 96, eu tinha levado uma pedrada gigante, uma tijolada gigantesca, que foi ficar em 4º lugar na Olimpíada de Barcelona. E eu cheguei em Barcelona pronto para ser campeão olímpico. Ou seja, o presidente, o cara, o nome, o bola da vez. E saí de lá em 4º lugar. Eu sentei na beira da pista e chorei assim, durante uns 10, 15 minutos eu chorava assim copiosamente, e alguém bateu nas minhas costas e disse assim para mim: Robson, ainda não acabou. Você é muito jovem, cara. Aí eu falei: cara, na próxima Olimpíada eu vou estar com 34, velho. Tu acha que eu vou conseguir aos 34 anos uma medalha em prova individual? Aí essa mesma mão que bateu no meu ombro disse assim: cara, existe uma chance, pode ser pequena, mas existe a chance no revezamento 4%. Olha o bastãozinho aqui, ó. Esse cara aqui nos levou a uma medalha que ninguém esperava. A prova é que todo mundo, quando faz a escalação para narradores nas TVs, escalam os melhores para fazer as melhores provas. E a nossa prova não estava numa dessas grandes emissoras que a gente diz aí, eu não vou falar o nome para não deixar ninguém constrangido. E o narrador acabou não fazendo, um outro fez e teve o prazer de narrar uma medalha de bronze, uma medalha inédita para o Brasil, a primeira medalha no revezamento do Brasil, e isso me deu uma felicidade enorme, porque foi eu encontrar um caminho, o cérebro encontrar um novo caminho, eu me reinventar como atleta e realizar um trabalho em equipe. Um trabalho em que tinham 2 paulistas e 2 cariocas, e esses 4 caras se fundiram, e olha que paulista com carioca para fundir o negócio é complicado. E a gente acabou se encontrando e trazendo uma medalha para o Brasil. É olhar além das capacidades, das competências e olhar o ser humano. E acreditar em você, né? Isso, essa que é a verdade, porque o maior poder, né, de tudo isso, muitas vezes a gente deixa de lado, que é olhar para a gente mesmo, né? Uhum. A gente tem que aceitar quem a gente é, né? E aceitar talvez, né, essa questão da aceitação, do positivismo, passe por uma série de dores, né, de desconfortos. Eu não acredito que
sem isso a gente consiga fazer qualquer tipo de mudança, mas acreditar que a gente pode, né? E que a gente pode ser quem a gente é. Tem uma frase da Simone de Beauvoir, que é uma filósofa, que fala: a gente não nasce mulher, a gente torna-se mulher, né? Então, isso é muito forte, né? Deixo aí a reflexão para que as pessoas, cada um, né, interprete da forma que lhe cabe e que faça sentido, mas que a gente pode sim, né, mudar o olhar com relação ao outro sem julgamentos, né? Então, eu participei também de uma outra campanha publicitária, que era uma campanha de uma indústria de bebidas, e tinha um propósito muito legal, que era crianças que têm mães com alguma adversidade, olhando o ponto de vista delas. E eu nunca tinha parado para perguntar para os meus filhos o que eles achavam da minha condição. E aí o diretor da propaganda filmou o primeiro dia com o Léo, meu mais novo, e o outro dia com nós dois. E ele começou a minha parte perguntando assim: Andréia, o que seus filhos acham da sua condição? Aí eu falei: sinceramente, nunca parei para perguntar, porque eu já tive eles cadeirante, né? Quando eu estava na cadeira de rodas. Eles falaram: bom, a gente perguntou para o Léo, aí ele me dá um iPad, coloca uma música de fundo, vocês imaginam, né? Com uma vozinha de uma criança de 8 anos, né? E aí começa a fala do Léo: eu acho a minha mãe super... ela é super fantástica, porque ela ajuda pessoas igual a ela a ter uma vida melhor. Ele fala: mas já, Léo, a sua mãe, ela não é especial? Aí ele responde: para mim ela é. Eu sou especial porque eu sou a mãe dela, e não porque eu tenho uma deficiência. Aí ele puxa mais um pouco para essas questões da deficiência e fala: mas, Léo, a sua mãe não anda, né? Aí ele responde, o Léo, com seus 8 anos: a minha mãe não anda, ela voa. Ela faz tudo muito rápido, ajuda a organizar as coisas da casa, não deixa faltar nada para a gente. E por que o Léo tem, aos seus 8 anos, uma fala tão madura? Porque ele teve a oportunidade de conviver. Então, eu sempre falo isso para os meus filhos: mantenham a mente de vocês aberta, mantenham-se relevantes, né? Não se fechem, não façam julgamentos, né? Vivam intensamente, né? Porque o viver é o hoje, é o agora, né? E aproveitem da melhor forma e sempre tenham coragem de assumir quem vocês são, né? Então, eu acho que com essas falas, né? Com esse meu posicionamento do Robson, a gente vê que são histórias de pessoas que fugiram, né, dos rótulos que a sociedade, né, de alguma forma nos colocavam, que foram contra a manada, mas que, acima de tudo, têm uma baita vontade de viver, e viver bem, né? Viver da forma mais plena e verdadeira, que querem e podem ser felizes, e que não importa, isso não é uma condição, a nossa questão não é uma condição que realmente impõe aonde a gente tem que chegar. A gente é e sempre será protagonista da sua própria história. Nossa, que lindo. Gente, está acabando o nosso tempo, infelizmente. Temos que abrir depois 8. Tem tanta pergunta aqui para responder, mas assim, a maioria tem muita coisa, muita gente agradecendo, histórias inspiradoras, querendo saber de onde vocês tiraram essa força. A força está em vocês, em acreditar em vocês, nessa autoestima tão forte, né? E, assim, sensacional. Só tenho a agradecer. O que a gente queria fazer era justamente isso. Você não falou aquela frase, André, mas eu vou falar. Conversas que importam com gente que inspira, né? Foi o que a gente fez agora de manhã, nessa horinha. Eu agradeço muito a vocês. Queria só que vocês falassem rapidamente, 15 segundinhos, um tchau, para eu poder fazer o finalzinho aqui, os agradecimentos finais. Muito obrigada. Vai, Déia. Bom, fica o meu agradecimento pela oportunidade de contar um pouco da minha história, falar um pouco do meu trabalho, e que realmente eu acho que eu tenho uma frase que eu escutei numa peça da Broadway, que fala, né? Essa peça, inclusive, é um filme, tem na Netflix, chama Kinky Boots, que fala: You change the world when you change your mind, né? Você muda o mundo quando muda a sua mente. Então, eu deixo esse recado final para que a gente possa, assim, né, ter nossa mente aberta para que a gente faça a grande mudança de mindset. O meu recado final é só de gratidão. Muito obrigado por cada um de vocês que estiveram conosco aqui, pelas perguntas. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para que vocês tenham
se tornaram pessoas melhores, porque estar conversando com a Andréia, com a Roberta e ter todos vocês aqui me fez crescer muito como cidadão, como ser humano, e dizer que nós somos igual salmão. A gente vai na contra-correnteza, mas vai arrastando uma legião, porque a gente quer fazer com que as pessoas entendam que nós somos importantes. Você é importante, porque nós somos importantes, porque você é olímpico. E ser olímpico é ser algo fantástico. Um beijo carinhoso, muito obrigado pelo carinho. Deia! Beijo, brigadão. Novamente agradeço a Andréia, ao Robson pela troca que nos trouxeram, além da interação que todos deixaram ainda nessa convivência, né, nessa horinha. Lembramos a todos que os vídeos dessa semana estarão disponíveis no canal do YouTube da BRH São Paulo, e a partir da semana que vem, deixo um convite especial aos que ainda não conhecem a BRH São Paulo e suas regionais, para que conheçam o nosso conteúdo e serviços para o universo de RH. Já que, mais do que nunca, é o momento para quem ainda não se inscreveu, logo mais às 11h30, a gente vai ter um webinar, o papel do RH na estratégia. Ainda dá tempo para se inscrever. Muito obrigada e até a próxima.